O acervo do SESC, ele vem ali se formando em 1996, com a abertura da Galeria de Arte. Ela inicia ali em junho de 96, com uma exposição coletiva, né? Era um espaço formal agora, não que o SESC não trabalhasse com artes visuais, o SESC trabalhava com artes visuais, mas ele não tinha um espaço formal como uma galeria de arte, né? Então, com a inauguração da galeria, começa ali um trabalho sistemático, na época que nós chamávamos com monitoria, né? Com visitas monitoradas na época, a gente não chamava exposições mediadas, e ali começa se construindo esse acervo que o SESC tem hoje, com doação. Naquele ano de 96, a gente teve 2 obras doadas, que foi uma de Bento Moreira Lima, de uma exposição, e a outra foi de Lucida Oliveira também. Eram 2 pinturas a óleo. E ali vai se construindo. Então, assim, essas 2 obras doadas começam, né, a formação desse acervo. Mas vale ressaltar que quando o SESC inicia suas ações, ele já tinha mais obras adquiridas, né? Então, a gente tinha um acervo do SESC não através das exposições, mas a gente tinha um acervo do SESC que era do SESC, como doações, como aquisições, quando foi reformado o prédio, que faziam parte da ambientação e que foram obras que a gente tinha lá de Newton Pavão, a gente tinha a obra do Righini, a gente tinha outras obras, tem obras no SESC que não foram através de doação, que foram adquiridas de outra forma, às vezes. E aí a gente tem um acervo muito diversificado, porque a gente tem de artistas ali do início, né, do século XX, e temos uns artistas mais contemporâneos. Então eu acho que o recorte desses 9 artistas que estão aqui, eu acho que ele diz muito, né, da identidade do século XX, né, ali vindo dos anos 80 para cá, né, das obras como de Nilson, Adiel, Guiteche, Ana Maria Félix, Françofer, que vem com esse trabalho de Françofer, que vem com uma coisa muito legal, porque ele vem da pintura, mas ele está aqui com tapeçaria. Então, eu acho que tem um diferencial nesse acervo do SESC por isso. E é um acervo que agrega muito, porque ele transita pela arte figurativa quanto pelo abstrato. Então, é muito relevante assim fazer um recorte desses trabalhos desses artistas, até porque esses trabalhos eles ficam no SESC, nas unidades do SESC, muito restrito a quem frequenta o SESC, a quem trabalha no SESC, e aí, né? Então, quando a gente pega um recorte e tira, né, desloca esse trabalho daquela sala que é restrito a poucas pessoas, e a gente coloca numa galeria para visitação do público, eu acho que a gente possibilita a que mais pessoas tenham acesso a essa produção desses artistas maranhenses. E melhor ainda, né? Quando a gente grava um vídeo, a gente está expandindo mais ainda esse acesso, que nesse momento tem sido assim primordial para a gente, que às vezes eu penso assim, nossa, como esse momento, né, trouxe essa possibilidade de um alcance maior. Esse recorte aqui, que nós, com 9 artistas, nós temos um acervo muito maior, com muito mais artistas, mas a gente traz esses 9, não por ser os melhores, não por ser os selecionados, não. A gente buscou selecionar a partir de uma curadoria. Então, as obras elas não foram selecionadas por causa dos artistas, elas foram selecionadas por conta do material, né, plástico que ela traz de composição. Porque qual é a proposta dessa exposição? Né? É a gente perceber esses trabalhos, não por ser o trabalho
do Bidotti, por ser o trabalho do Ednilson. Não, mas por ser um trabalho que eu possa perceber nele os elementos da linguagem visual. Então, eles estão aqui por esse processo, né, de uma curadoria, um processo curatorial, educativo, e que vai permitir uma leitura ampliada desses trabalhos por esse viés dos elementos da linguagem visual. Olá, eu sou Lorinilson Nunes, sou formado em Educação Artística e Habilitação em Artes Visuais pela Universidade Federal do Maranhão e fui o primeiro estagiário da Galeria de Arte do SESC, em 1996. Eu trabalhei nesse período, trabalhei por 1 ano e 7 meses na Galeria de Arte do SESC como estagiário e todas as exposições eram desafiadoras e eram um aprendizado riquíssimo para todos que trabalharam, desde a execução, ao trabalho com as publicações, com a montagem, com tudo, era enriquecedor e desafiador, né? Então eu digo que no início nós desbravamos esse momento nas artes aqui no Maranhão, né, mais especificamente aqui em São Luís, porque não existiam espaços apropriados na cidade que fizessem esse trabalho, não só de expor as obras, mas em que esse trabalho de exposição tivesse principalmente um caráter educativo. A primeira exposição oficial da galeria foi sobre fotografias sobre o Delta do Parnaíba. Ela não aconteceu na galeria, ela aconteceu no outro prédio do SESC e eu já era estagiário nesse momento. Então nós trabalhamos, fizemos essa exposição e fizemos todo o acompanhamento dessa exposição da Galeria de Arte do SESC, fora da Galeria de Arte do SESC. Aí eu posso dizer que esse já foi o primeiro desafio da gente. Já pode ser considerado como um início já desafiador. E essa tem sido a cara da Galeria de Arte do SESC desde então. A Galeria de Arte, para mim, ela tem uma importância fundamental, tanto para mim quanto para as artes, para a história da arte no Maranhão, para a história da arte aqui em São Luís. E prova também disso foi que o meu trabalho de conclusão de curso, a monografia de conclusão de curso, foi baseado nesse período que eu trabalhei lá, que foi essa na época eu chamava monografia, não era TCC, eu chamava de monografia de conclusão de curso, que é uma leitura da visita monitorada, a proposta de alfabetização visual, que se encontra também, se encontrava, não sei se ainda se encontra, na biblioteca do SESC. Então espero que tenha sido claro as informações que eu passei aqui. Espero que vocês apreciem essa exposição. Espero que vocês visitem sempre que for possível as exposições do SESC, presencialmente ou virtualmente, todas as atividades que o SESC Maranhão proporciona à comunidade. Continuem se cuidando, usando máscaras, limpando as mãos com álcool gel, com água e sabão, mantendo o distanciamento, evitando contato. Mas quando for possível, visitem a Galeria do SESC, visitem outras galerias, outros museus, abasteçam o seu conhecimento do objeto artístico, entendam o que é a arte, porque a partir daí você vai poder crescer e ampliar a sua visão de mundo de uma forma que só quem realmente sente a arte pode proporcionar para si mesmo. Ok? Então, muito obrigado. A proposta da exposição Entre Visualidades traz como foco, como o próprio subtítulo já apresenta, são algumas percepções a partir dos elementos da linguagem visual. Então, a ideia principal é, a partir desse recorte de obras do acervo do SESC Maranhão, buscar apresentar para o público, buscar exercitar no olhar do público essa apreciação para as obras
trazendo a identificação de pelo menos 3 elementos da linguagem visual que foram selecionados: o movimento, a forma e a cor. Então, a ideia também é que a exposição ela seja um convite para o público passear, apreciar as obras, escolher o seu caminho de apreciação para cada obra de forma muito independente. Então, são criadas 3 estações a partir desses 3 elementos: a estação movimento, a estação forma e a estação cor. E criado também uma sequência de caminhos que pode levar a cada uma das estações. Então, o público chega, escolhe o seu caminho, faz uma apreciação, lê um pouco a respeito de cada um desses elementos, de como a gente pode estar identificando eles em uma imagem, em uma obra de arte, e a partir de então ele vai trilhando, ele vai selecionando esse caminho para chegar no momento da exposição e que ele possa, através dessas leituras, desse diálogo com as obras e com os próprios textos educativos, encontrar o seu próprio olhar para essas obras e identificar como os elementos separados, isolados, se apresentam e como mesclados, juntos ali, eles constroem toda uma composição. Outro aspecto muito importante da exposição é que, justamente por ela ter um caráter educativo, nós buscamos estratégias para aproximar o público dessa obra de arte, para que ele possa se questionar também, que ele possa dialogar com essa obra de arte. Então, nós, durante essa criação de percurso das estações, da identificação dos elementos da linguagem visual, nós construímos algumas perguntas propositivas que pudesse propor reflexões, caminhos, que pudesse instigar no pensamento, na imaginação do público, que ele construísse seus percursos e que também que ele pudesse, nesse diálogo próximo com cada uma das obras, ele pudesse ir aos poucos identificando os elementos por si só e também agrupando esses elementos e buscando novas leituras, novas identificações, tanto de forma individualizada como também na forma do todo, no recorte da exposição completa. Conforme sugestão de apreciação a partir de 3 estações que indicam os elementos da linguagem visual, eu apresento a estação movimento. O movimento é um dos elementos da linguagem visual mais complexos de se identificar numa obra artística ou numa imagem, numa ilustração, num desenho. Por quê? São imagens estáticas. E como indicar movimento em uma imagem estática? Então, muitos artistas, ilustradores, desenhistas sugerem a ideia de movimento que é percebida pelo nosso olhar. Então, através de linhas direcionadas, diversos ângulos, de construção mesmo da ideia de movimento por outros elementos e por outros recursos, nós podemos perceber essa ideia de movimento. Por exemplo, cantos, linhas tracejadas, ângulos diferenciados de representação na imagem nos cantos, no meio, ondas circulares. Então, são através desses recursos que os artistas provocam a ilusão do movimento, que ao piscar dos olhos, nós identificamos a sugestão dessa ideia de movimento numa imagem. Por exemplo, o movimento nesta obra, pintura figurativa, nós podemos identificar por outros recursos, de outros elementos também da linguagem visual, que o artista sugere.
a linha contínua e diagonal, que representa aqui uma avenida em descida, já sugere uma ideia de movimento para os carros e para o ônibus. Essa representação, muitas das vezes, está ligada à forma como o nosso olhar é direcionado para entender essa ideia de direcionamento, essa ideia de ângulo diagonal e de linha contínua, que faz que a persistência do nosso piscar de olhos para visualizar a obra identifique a ideia de movimento. Nós podemos perceber nessa obra abstrata que há uma pequena diferença entre tentar identificar o movimento numa obra figurativa e numa obra abstrata. Numa obra figurativa, normalmente o movimento nos direciona a chegar em algum lugar. O nosso olhar é direcionado a chegar em algum local. Já numa obra abstrata, não há um elemento central, mas a ideia de movimento é muito marcada pelas linhas tracejadas em diversos ângulos, em diversos formatos, direcionamentos. Nosso olhar passeia pela obra como um todo, tentando encontrar um ponto específico, mas a própria sugestão de movimento das linhas e direções criam ritmos diferenciados sem um ponto comum para chegar, mas ainda assim sugerindo a ideia de movimento ao nosso olhar. Assim como na Estação Movimento apresentamos 3 obras que sugerem a ideia do elemento movimento, na Estação Forma também vamos apresentar algumas obras que evidenciam esse elemento. Por exemplo, a forma é o resultado do que a linha descreve, e existem 3 formas básicas: o triângulo, o quadrado e o círculo. Mas também a forma sempre vai sugerir um significado. E nós poderemos identificar isso percebendo nas obras como a linha constrói essa ideia de forma, fazendo a representação dessas formas básicas, mas também sugere e cria outras formas da imaginação humana e da própria natureza. As formas básicas, como já citadas, o triângulo, o círculo e o quadrado, são formas planas e simples. E a partir do contorno sugerido pelas linhas, aqui há um contorno bem definido por uma linha, assim como a sugestão de contorno por outro elemento da linguagem visual, que é a cor, também sugerem a ideia de identificação de formas e criação de outras formas da imaginação humana e da própria natureza em uma obra de arte. A cor que percebemos não é material, mas é uma sensação provocada pela luz nos nossos olhos. Por isso ela é conhecida como cor-luz. Porém, também temos a cor pigmento, que é aquela extraída da natureza que compõe as nossas tintas, como por exemplo,
aquelas cores primárias que conhecemos, o azul, o vermelho e o amarelo. Percebemos nessa obra a presença das 3 cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. Na mistura das cores, o amarelo com o azul, por exemplo, cria o verde. Misturando as demais cores, podemos encontrar diversas tonalidades. A cor está muito relacionada à forma de expressão e comunicação de cada cultura. Então, nenhuma obra ela pode exprimir diversos significados que está relacionado ao nosso modo de dialogar e se relacionar com essa obra de arte. Então, pensar o recorte, né, dessa exposição, com essas obras, desses 9 artistas e com um processo curatorial buscando falar de movimento, forma e cor como elementos da linguagem visual, mas mesmo sendo um recorte dentro dos elementos, a gente tem que entender que a composição ela é formada por muito mais elementos da linguagem visual. E tem sim, os bem básicos, né, que é ponto, linha, direção, textura. Então, pensar a composição a partir desses elementos é você também saber olhar essa composição como um todo e olhar fragmentada, né? Como fragmentar no meu olhar uma composição, né? E que eu possa perceber esses elementos físicos, né? Elementos visuais nessa composição. Então, hoje a gente sente dificuldade, né? De olhar uma obra como um todo. Para mim ali é uma composição. Mas como é que eu identifico ponto? Como é que eu identifico linha nesse, vou usar o termo, né? Que geralmente o apreciador usa, nesse desenho, né? Mas esse desenho ele tem cor, nesse desenho ele tem movimento, nesse desenho ele tem forma, mas para esse desenho começar, ele começou a partir de um pincel, a partir de um lápis que tocou o suporte. Então, ao tocar o suporte, eu crio um ponto. Ao fazer o movimento com esse instrumento, né, que é pincel ou lápis, eu crio uma linha. E se eu fecho essa linha, eu vou ter formas. E ali começa, né, a composição. Mas muitas vezes a gente não sabe perceber esses elementos básicos na composição. E a gente só sabe identificar. É a dificuldade também que temos, né, de entender, né, que se usa muito, né, entender. Eu não entendi esse trabalho, por quê? Porque ele não é figurativo, ele é abstrato. Então ele está ali riquíssimo de uma composição com os elementos da linguagem visual, não desmerecendo o figurativo. Mas o figurativo, ele anula. Por quê? Porque a gente vai direto nas referências visuais que nós já temos. Então ele anula o instigamento da mente para buscar os elementos, o que um abstrato, uma obra abstrata nos permite. A gente está sempre buscando figuras em um trabalho abstrato. E quando na realidade ela não tem esse propósito, ela é só uma composição. Assim como o trabalho figurativo também é uma composição que foram feitos por esses elementos básicos. Então, eu acho que essa exposição ela vai trazer esse exercício da gente saber fragmentar, da gente saber olhar o composto e também saber olhar através de fragmentos. A exposição Entre Visualidades é um convite à apreciação e à reflexão, ao sentir e ao perceber. Mas será que os elementos da linguagem visual estão presentes somente nas obras de arte? Ou podemos encontrá-lo no nosso dia a dia?
Podemos perceber a presença dos elementos da linguagem visual nas escolhas criativas e estéticas quando temos preferência por uma cor, quando escolhemos cores para compor as roupas, o nosso visual, ou até mesmo quando selecionamos algum objeto que temos preferência também pela sua cor, formato ou estrutura. Também estão presentes nas cores dos objetos que nos rodeiam, nas formas abstratas e figurativas de espaços decorativos à nossa volta. Enfim, no nosso modo de olhar e perceber o mundo que nos rodeia.